Ô Flávio, eu queria até começar essa minha explanação primeiro aqui, até para a galera que está aqui no chat entender. Quando a gente discorda, principalmente aqui no ao vivo, que um fala uma coisa, outro vai e não concorda, e às vezes a gente está tentando defender o nosso posicionamento, mas todo mundo aqui está tentando explicar, ou até mesmo, por exemplo, tentar achar soluções para o Vasco. Independente se eu penso A, o Flávio pensa B, o Jean pensa C e o Cerdeira pensa D. A gente está tentando aqui convergir as ideias e, claro, bater um papo, trocar uma ideia, às vezes, claro, porque futebol é emoção. A gente também está falando aqui de uma das grandes paixões das nossas vidas, que é o Vasco. E quando, às vezes, num debate desse nível, às vezes um ou outro passa do tom, isso é sem problema nenhum. Mas ninguém aqui, depois do que acaba a live, vai pro WhatsApp ou liga um pro outro para ficar discutindo, até mesmo batendo boca. Muito pelo contrário, porque a gente entende aqui que cada um tem uma visão de jogo, uma visão, um modelo de jogo. Você vê, por exemplo, a questão do Hugo Moura. Vou trazer um detalhe sobre o Hugo Moura na minha visão. Hugo Moura é um volante dos meus sonhos? Não, tá longe disso. Mas hoje no Vasco é o único que faz a função de primeiro volante. Ele mesmo jogando o primeiro tempo mal e cansado, quando ele sai para o segundo tempo, você percebe claramente que abre aquele rombo, um buraco no meio, e os zagueiros ficam expostos cada vez mais. Tanto que os gols acabam saindo no segundo tempo sem o Hugo Moura no jogo. Se foi por conta da saída dele, não sei, porque o Vasco não tem um jogador com as mesmas características de, por exemplo, ficar ali pelo menos à frente da defesa. E olha que nem ele, nem é dos meus sonhos. Talvez, com a volta do Barros, possa ser esse atleta que fique ali e faça uma compreensão melhor de segurar ali e proteger os zagueiros. Porque, ao meu ver, por exemplo, o Maurício Lemos, eu não acho o Maurício Lemos um zagueiro tão ruim assim, mas jogando pelo lado esquerdo não existe. Não existe essa possibilidade do Maurício Lemos jogar pela esquerda no Vasco. Esquece isso. O Vasco tem dois canhotos para você jogar naquela posição ali. E eu bato nessa tecla já há algum tempo. Para mim, eu ainda sou mais Luiz Gustavo do que propriamente o Lucas Freitas. Mas se escalar o Lucas Freitas, está bem escalado, sem problema nenhum. E se você parar para analisar, o primeiro gol do Mirassol é muito por conta disso, porque o jogador vai até a esquerda fazer o cruzamento e o zagueiro, se é um zagueiro canhoto, se posicionaria melhor. E aí sai o cruzamento, a bola passa por todo mundo. Então, tipo assim, alguns gols, é aquele que o Jean acabou de falar, o Lucas Freitas não faria o Vasco virar a partida, mas provavelmente um zagueiro canhoto, sendo o Lucas Freitas, o Luiz Gustavo, que o Luiz Gustavo nem no banco estava, não tomariam os gols do jeito que tomou. Poderia perder o jogo? Poderia perder o jogo, sem problema nenhum. Mas me causa a peste do seguinte: a questão da escalação e das escolhas que faz o Diniz me chama muita atenção. E ao mesmo tempo, eu vou botar outra coisa que daqui a pouco a gente pode botar isso em debate. Já tem muita gente já querendo um fora Diniz. Eu sou contra isso, tá? Eu já botando isso bem claro. Só que ao mesmo tempo, a gente não pode também só passar a mão na cabeça do Diniz. Tem coisas erradas que ele vem fazendo. E aí eu fico com medo e bati e falei sobre isso no último jogo. Está me lembrando o Vasco de 2022 com o próprio Diniz. Chegou no momento que chegou ali, ajustou, teve vitórias importantes, começa a cair, ele mantém a filosofia, o time começa a cair e aconteceu o que aconteceu do Vasco não subir naquele ano. Tomara que eu esteja errado mais uma vez, mas eu tô com receio de que o filme está sendo repetido. E a diretoria do Vasco não traz os reforços pedidos e, ao mesmo tempo, eu fico com muito receio do próprio Diniz não estar olhando mais uma vez. Ah, problema se o pessoal foi reclamar de novo no chat, tá? Tô cansado disso também. Tem moleques na base que poderiam ajudar muito mais no jogo de hoje, por exemplo. Então tá faltando isso, cara. Tá faltando ele dar confiança pra molecada. Ah, mas vai queimar os moleques. Pô, aí vai queimar rebaixando? Por que não? Bota os moleques pra jogar, cara. Ano passado a gente foi salvo nisso. O Vasco no ano passado era a mesma coisa em relação à pontuação quando sai o Ramon Dias e entra o Rafael Paiva. A situação era a mesma, cara, praticamente em termos de ponto e em termos de aproveitamento. Chegou ali, botou a molecada, botou saúde para os jogos, o Vasco começou a pontuar. Então me chama a atenção, mas eu ainda sou contra hoje uma demissão do Fernando Diniz, Flávio.